Política, economia, educação, saúde, cultura, cidadania. Ponto de interrogação. A pandemia do coronavírus não é a primeira vez que uma doença se espalha por todo o mundo, infecta e mata uma escala enorme de pessoas e marca a humanidade como um trauma histórico. De 1918 a 1920, o surto da gripe espanhola devastou o planeta, infectando cerca de 500 milhões de pessoas, o que equivalia a 1/3 da população mundial da época, e causando entre 25 e 50 milhões de mortes, número maior do que provocou a própria Primeira Guerra Mundial, que mal havia terminado. Aquela pandemia e a atual compartilham semelhanças e diferenças que podem ajudar a enfrentar esta crise. Por isso entrevistamos o historiador Eric Horner, mestre e doutor em História Social pela Universidade de São Paulo e coordenador do Colégio Humboldt, também da capital paulista. Eric, primeiro eu gostaria que você resumisse o que foi o surto da gripe espanhola que afetou todo o mundo entre 1918 e 1920. Bom, a gripe em si não era uma novidade para a população mundial. O que acontece no primeiro semestre de 1918 para o hemisfério norte é uma explosão rápida e mortal de uma gripe que naquele momento mal se sabia ao certo se era gripe ou não, e por um bom tempo se perguntou se era uma cepa de gripe mais mortal ou as condições humanas que o globo vivia naquele momento explicavam a altíssima mortalidade. Ainda que, até o momento, a taxa de letalidade da gripe espanhola seja menor do que a se observa no coronavírus. E aí, teria uma explicação para justificar por que o número de mortes no caso da gripe espanhola foi tão alto? A Primeira Guerra Mundial teve influência nisso? Olha, a Primeira Guerra Mundial influenciou, sem sombra de dúvida, né, com um trânsito enorme de pessoas por conta da guerra. A gente não pode esquecer que foi a guerra dos impérios, então França, Inglaterra trazendo combatentes da África, da Ásia para lutar na Europa, europeus indo para a Ásia e para a África, e depois com os Estados Unidos entrando na guerra em 18, e um dos epicentros é justamente os Estados Unidos. A gripe espanhola possivelmente surgiu nos Estados Unidos e foi depois levado para a Europa. Então, esse trânsito explica parte da mortalidade ligada à Primeira Guerra Mundial, além das condições de saúde e nutrição que o continente europeu vivia naquele momento por conta da guerra. Além do descaso das autoridades, que por um bom tempo lidaram como apenas uma gripezinha, nada demais. Se demorou a dar nome aos bois, né? Então o nome da gripe espanhola em parte deriva disso, porque a Espanha não estava envolvida na Primeira Guerra Mundial, se manteve neutra e, portanto, não tinha censura à imprensa e passou a noticiar o que estava acontecendo em território espanhol. Mas a maior parte dos países envolvidos na Primeira Guerra Mundial considerava que aquilo poderia enfraquecer os exércitos, desmobilizar a população e achou por bem não dar espaço para a notícia da gripe espanhola. Também na pandemia atual foi muito colocado que jornais estariam contribuindo para gerar pânico na sociedade ao divulgar certas informações sobre o surto. O próprio presidente Bolsonaro tem dito que a imprensa tem gerado pânico por conta disso, e você citou o termo gripezinha, que era como algumas autoridades se referiam no momento inicial da pandemia da gripe espanhola, com algum descaso, que também foi um termo utilizado pelo próprio Bolsonaro e por outras autoridades na pandemia atual. Como você compara os dois casos nesse sentido? O que fica claro é que a desinformação ou a falta de informação foi mais letal do que a existência de informação. Eu entendo que esse pouco caso das autoridades também se deve à pouca clareza das informações. É claro que, se a gente for comparar com hoje, nós temos muito mais informação científica de partida do que em 1918. Primeiro não estava claro se era gripe ou se era outra doença, depois não ficou claro quais eram as melhores medidas a serem tomadas, mas no caso brasileiro, a gente está falando que o primeiro semestre a gripe espanhola já tinha ceifado vidas na Europa. Já havia algum conhecimento e ainda assim nós não demos muita atenção. Quando a informação não é clara, abre-se espaço para fake news.
Nós também tivemos fake news em 1918, que faz mais sentido em 1918 e não faz nenhum sentido em 2020. O que os cientistas são capazes de responder hoje está anos-luz do que foi em 1918. Quais são as principais diferenças da ciência e da medicina daquela época e o que está se fazendo hoje para enfrentar uma pandemia? A ideia de que menos contato entre pessoas era uma medida eficaz, isso até já existia algum trânsito. Tanto é que o comércio foi fechado, as escolas foram fechadas no Brasil, os templos religiosos também pararam com suas cerimônias, os jogos de futebol, o teatro, tudo isso foi cancelado. O que não significa que se avançou numa quarentena mais eficaz, porque também nós não tínhamos nem um sistema de seguridade social que desse condições do trabalhador parar de trabalhar e garantir subsistência. A gente tem que pensar que a gente está muito antes da CLT, então o trabalhador em casa não ganhava o ordenado do dia. Então era preferível a muitos trabalhadores seguirem trabalhando doentes e continuando o ciclo de infecção. O tratamento possível para a gripe naquele momento era absolutamente desconhecido. A gente tinha pouco tempo, coisa de 30 anos, que se chegou à conclusão de que lavar as mãos impedia doenças e que, portanto, médicos deveriam lavar as mãos. Professor, a gripe espanhola era inicialmente conhecida por alguns grupos por matar principalmente pessoas mais velhas, mas depois foi se perceber que ela acabou matando muitas pessoas de 20 a 40 anos. E muitos dizem sobre o coronavírus algo parecido, né? Que o problema é justamente para as pessoas dos grupos de risco, quem tem comorbidade, quem tem mais de 60 anos, mas a realidade tem mostrado que isso não é tão precisamente verdade, porque os hospitais já têm atendido muitos jovens que, inclusive, têm ido a óbito pela doença da Covid-19. Se sabia que o padrão de letalidade da gripe, de gripes de forma geral, ou que os médicos consideram uma curva em U. Então você tem menores de 5 anos e maiores de 60 como principal alvo. E que no caso da gripe espanhola se observou uma curva em W, ou seja, além do pico de 5 anos e 60 anos, também uma alta dos casos de entre 20 e 40, que seria um adulto maduro. Uma das possibilidades seria justamente um alto índice de co-infecção, vírus-bactéria, além da condição de vida muito precária do trabalhador, e aí entra entre 20 e 40 anos, trabalhando jornadas de 12 a 16 horas por dia nas fábricas. Tem que lembrar que a gente está vivendo um surto de industrialização nessa época. Isso explicaria, né, má nutrição e jornadas longas de trabalho, ou seja, estresse, com maior letalidade. No caso do coronavírus, eu temo dizer que a gente ainda tem algumas peças faltantes desse quebra-cabeça para explicar como que começamos com maiores de 60 e agora começamos a observar outro perfil. Certo. Muito bem. Conversamos com o historiador Eric Horner, mestre e doutor em História Social pela Universidade de São Paulo, coordenador do Colégio Humboldt, também da capital paulista. Muito obrigado, professor, pela ótima entrevista. Foi um prazer participar e fico à disposição. Agência Rádio Web de São Paulo, Breno Zonta.